Lucas capítulo 17, versos 13 a 10, diz-nos assim que é a palavra do Senhor. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aí Jesus agora começa a contar uma parábola. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esta é a palavra do Senhor. Um grande teólogo do século passado, chamado C.S. Lewis, dizia que é muito mais fácil falar sobre perdão que perdoar. É fácil falar sobre perdão até você ter que perdoar alguém. E é muito necessário a gente perdoar e muitas vezes pedir perdão, porque os nossos relacionamentos são marcados por pessoas que se ferem. Eu firo pessoas, pessoas me ferem. É assim debaixo desse sol. Isto é um fato. Nós decepcionamos pessoas e pessoas são decepcionadas por nós. E as pessoas se transformam em grandes ladrões da nossa alegria. Pessoas têm o poder de nos fazer mais mal que determinadas circunstâncias. Nós vivemos num mundo ferido, um mundo doente, cheio de mágoas. Existem mágoas entre nações, entre tribos e entre famílias. Estima-se que o divórcio já alcançou cerca de 50% das famílias brasileiras. E em Mateus capítulo 19, Jesus diz que só há o divórcio, porque nós não conseguimos perdoar. Um casamento e uma relação só é destruída por conta da lamentável dureza do nosso coração. Um dos pecados mais presentes na vida da igreja é o pecado da mágoa, porque aqui nós convivemos frequentemente uns com os outros. E aqui é o ser humano, filho de Adão, ainda em pecado, convivendo um com o outro, ferindo e sendo ferido. E não é incomum você encontrar relações de grande inimizade e profunda mágoa na vida do povo de Deus. É por isso que esse texto é muito importante. Em primeiro lugar, por que nós devemos perdoar? Porque perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que nós fomos tornados em nova criação. Nosso jeito de pensar, de falar e agir reproduzem agora virtudes do reino de Deus. Em segundo lugar, nós devemos perdoar porque temos queixas uns contra os outros. Nós machucamos pessoas e pessoas nos machucam. Nesse mundo, nenhum tipo de relação será perfeita por longo tempo. Mais cedo ou mais tarde, nós decepcionaremos pessoas e pessoas nos machucarão. E em terceiro lugar, devemos perdoar porque temos sido muito perdoados. Em Mateus capítulo 18, Jesus conta a parábola de um rei que resolveu acertar conta com seus devedores. E ele chamou um certo devedor que lhe devia 100.000 talentos, um valor impagável. E esse homem começa a chorar na presença daquele rei, a pedir misericórdia, e aquele rei compassivo perdoa-lhe toda a dívida. Essa parábola foi dita por Jesus para ilustrar a grandeza do perdão de Deus sobre todos aqueles que buscam a sua graça. Deus nos perdoou dos pecados do passado, do presente e inclusive os pecados do futuro. Mas tem mais. Quem não perdoa traz para si grandes prejuízos. O primeiro e grande prejuízo para quem não perdoa é que ele começa a deixar de orar. E não só deixa de orar, como quem não perdoa não pode orar. Pedro escreve sua primeira carta e no capítulo 3, versículo 7, ele dirige uma palavra aos maridos. Maridos,
vivei a vida comum do lar. Em outras palavras, participe de sua família. Seja sensível às necessidades de sua esposa. Ouça as angústias de sua alma. Ajude-a retirando a carga de seu ombro e do seu coração. Se você não fizer isso, a amargura pode entrar em sua família e as orações de vocês serão interrompidas. Um outro prejuízo para quem não perdoa é que quem não perdoa não pode adorar. Em Mateus 5, Jesus diz: quando você estiver no culto e ao trazer ao altar a tua oferta, ali você se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar com seu irmão. Porque quando nós estamos em culto, gente, isso que está acontecendo aqui, fala de perdão, fala da obra de Jesus por nós, fala do cuidado perdoador de Deus sobre cada um de nós. Como eu posso adorar ao Deus que me perdoou de todos os pecados, se eu tenho relações travadas com as pessoas que estão do meu lado? Um outro prejuízo para quem não perdoa, é que também não pode ser perdoado. Isso é muito radical, mas veio dos lábios do próprio Jesus. Jesus disse na oração do Pai Nosso: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas. E por fim, quem não perdoa é flagelado por verdugos. Verdugos são homens responsáveis em infligir determinada pena. São algozes, são pessoas muitas vezes cruéis. Nós temos dois textos que eu coloquei, Mateus 18 e 2 Coríntios. Mateus 18 é o texto de Jesus falando do rei perdoador. Esse rei perdoou aquele homem que lhe devia 100.000 talentos. Esse homem, quando saiu da presença do rei perdoado, foi cobrar a dívida de um homem que lhe devia 10 denários. Um valor ínfimo, muito pequeno se comparado à sua dívida. Esse homem perdoado agarrou o seu devedor pelo pescoço e começou a lhe maltratar. Os funcionários do rei, vendo aquela cena melancólica, avisaram ao rei. Ele mandou chamar aquele perdoado e disse: maldito, eu te perdoei de uma dívida impagável e você não pudeste perdoar alguém que lhe devia tão pouco. Você agora será encerrado na prisão e não sairá dali enquanto não pagardes o último centavo. Aquele homem agora perdoado, mas que se recusou a perdoar, sofreria muitas aflições em sua alma. O texto de 2 Coríntios nos fala de Paulo. Paulo conversando com a igreja e dizendo à igreja o seguinte: se vocês perdoarem aquela pessoa, eu também perdoarei. Que pessoa era essa? Uma pessoa que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, foi disciplinada pela igreja, entregue a Satanás para a destruição da carne, porque estava dormindo com a mulher do próprio pai. Uma igreja que não trata de seus pecados e começa a tratar com muita paciência os pecados, corre o grande risco de um pouco de fermento contaminar toda a massa. Basta um pouquinho de impureza para espalhar e danificar um grande número de pessoas. E Paulo diz: esse homem que foi disciplinado se arrependeu, ele está sofrendo, ele está choroso, ele está quebrantado, perdoe-o. Porque quem não perdoa é flagelado por verdugos, sofre muito com a amargura, sofre muito com o ressentimento, alimenta muitas tristezas na alma por carregar o desejo de vingança. Agora vamos para o texto de Lucas em si, o capítulo 17, versos 3 a 10, que é o texto do nosso estudo. Os princípios do perdão conforme ensinados por Jesus nesse texto. Em primeiro lugar, meus queridos, o perdão envolve uma conversa somente entre duas partes. Note o que Jesus nos diz em Lucas capítulo 17, acautelai-vos. Essa expressão acautelai-vos significa, fique atento ao que eu vou dizer. Considere isso como uma verdade muito importante. Obedeça a esses princípios para que você experimente vida e vida em abundância. E o que Jesus diz a seguir é: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Em Mateus capítulo 18, Jesus é um pouco mais claro. Ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vá até ele, entre ti e ele só. Você não precisa, na medida em que tem problemas com outras pessoas, espalhar essa informação. A grande necessidade é que você olhe nos olhos, procure a pessoa em particular e com respeito resolva o problema. A maioria dos nossos problemas seriam resolvidos
se a gente tivesse essa disposição de, respeitosamente, nos assentarmos, olhar nos olhos e conversar. Porque a maioria dos nossos problemas não passam de grandes mal-entendidos. Por que muitos casamentos terminam? Porque vão se somando vários pequenos problemas que não vão sendo tratados de maneira adequada, até que chega um determinado momento que é impossível um tolerar o rosto do outro. Um outro princípio dito por Jesus é que o perdão envolve abordagem respeitosa. Note, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Essa palavra repreender, em nosso vocabulário português, dá a ideia de uma expressão dura, mas no original não é esse o sentido. No original, repreensão tem a ver com consolo, é você se aproximar de alguém com respeito, com as armas abaixadas e dizer, vamos resolver o nosso problema. Com atitude amistosa, amigável, amorosa e com paciência, expor toda a situação com cautela, porque o seu objetivo é a restauração dos relacionamentos. Um outro princípio ensinado por Jesus é que o perdão envolve não cobrar mais a dívida. Note como Jesus termina o versículo 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, de maneira simples, perdoa-lhe. Perdoar significa que você não vai mais trazer aquela dívida em conta. Perdoar significa que você terá a convicção de que arcará com prejuízo. E você arcará com prejuízo com o coração em paz. Perdoar significa que você não carregará mais em sua alma o cadáver de ninguém, a lembrança hostil de quem quer que seja. Perdoar significa que eu e você faremos uma opção pela vida. Eu quero viver. Eu vou alforriar gente que está aprisionada em meu coração, que está me fazendo tanto mal, está me fazendo perder o sono, está me fazendo perder a paz, está retirando de mim a alegria de orar, está retirando de mim a alegria de cultuar, está construindo em mim um peso insustentável. Chega, aconteceu o prejuízo, isso aqui foi quebrado em minha vida, mas Deus tem poder, Ele vai curar, como Ele sempre fez, Ele vai restaurar, Ele vai suprir as necessidades. Então eu vou fazer uma opção pela vida, eu entregarei essa pessoa ao Senhor, eu arcarei com o prejuízo, porque eu sei que Deus é Deus, e esse prejuízo não destruirá a minha vida. Isso é perdão. Eu arco com o prejuízo, eu corto as correntes do cadáver, eu dou a ele uma carta de alforria, e o liberto para viver, porque eu é que quero viver. Um outro princípio é que o perdão, e aqui é difícil da gente engolir, né? Porque Jesus é muito radical em determinadas falas. Ele não dá a mínima para a nossa filosofia moderna do politicamente correto. Ele diz, o perdão deve ser ilimitado. Note o versículo 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Pedro fica tão escandalizado com essa afirmação de Jesus, que no outro texto ele pergunta, Jesus, quantas vezes tem que perdoar alguém? 7 vezes? Jesus diz, não, 70 vezes 7, vírgula, por dia. É ilimitado. Quantas vezes forem necessárias. Porque Deus perdoa a mim e a você, quantas vezes forem necessárias. A nossa relação precisa refletir a natureza de Jesus Cristo e o caráter de Deus. Um outro princípio do perdão é que o perdão restaura um coração atormentado. Note no verso 4 ainda, Jesus diz, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, muitas vezes aquele problema é pequeno, mas a alma da pessoa está atormentada. Poxa, eu fiz mal a alguém. Poxa, eu falei o que não devia. Poxa, eu me excedi. Eu estou quebrado. E a pessoa não consegue ter paz. E se essa pessoa chegar até você, retire do coração dela aquela farpa da mágoa, a farpa da culpa, a farpa da consciência pesada, e deixe ela tocar a sua vida livre, leve. O perdão restaura um coração que está atormentado. E tem mais, o desejo de perdoar pode ser desenvolvido.
E aqui a gente toca num ponto muito delicado. Pastor, eu não tenho o desejo de perdoar. O dano foi grande demais. Eu entendo o que você está dizendo, porque em mim também não há o desejo de perdoar. Nós não possuímos a capacidade de perdoar naturalmente. É por isso que isso pode ser desenvolvido. Note o que Jesus nos diz no versos 5 e 6. Lucas, perdão. Então disseram os apóstolos, aumenta-nos a fé. Esse negócio é impossível para os nossos olhos. A gente não consegue nos relacionar com as pessoas desse jeito. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Aumenta-nos a fé. Nós precisamos de uma fé diferente. Nós precisamos de uma força muito maior para lidar com isso, porque os machucados são grandes demais. Note a resposta de Jesus no verso 6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, uma semente pequenininha, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O que Jesus está dizendo? Vocês não precisam de uma fé extraordinária. Vocês precisam tão somente de uma fé minimamente madura. Porque com uma fé pequena, vocês já realizarão atos extraordinários. Com uma fé minimamente madura, vocês conseguirão lidar com essa questão do perdão de um jeito muito simples. Agora, se falta fé, peça a Deus. Peça a Deus. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Tiago, no capítulo 1, diz: se falta sabedoria, peça a Deus, que Ele dá abundantemente, sem impedimentos. Então, o desejo de perdoar, meus queridos, pode ser desenvolvido. Deus, meu coração está rasgado. Deus, eu alimento o ódio. Deus, esse prejuízo, eu não sei se algum dia eu vou conseguir reverter essa situação, o mal que essa pessoa me causou. Deus, eu a abomino. Mas em nome de Jesus, quebranta meu coração. No nome de Jesus, me inclina a alma em direção a ela, porque eu quero viver. Ressentimento, ódio, amargura estão me destruindo. Deus, me direciona para viver. Me ajuda, Deus. E no outro dia, você já não vai mais orar assim. Você vai começar a orar para que Deus abençoe a outra pessoa. No outro dia, você começa a orar para que Deus abra o coração dela para conhecer a verdade que liberta. Na medida em que os dias passam e você ora por essa pessoa, o seu coração começa a amá-la. Você começa a ter compaixão. Essa é a oração que Jesus faz na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a oração de Estevão, ao ser apedrejado. Já com o corpo todo ensanguentado, ele ora em Atos capítulo 7 e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não lhes imputes esse mal. O desejo de perdoar pode ser desenvolvido. E por fim, o perdão é obrigação de todos nós, sem exceção. Nos versos 7 a 10, Jesus conta uma parábola. E eu vou traduzir essa parábola, porque é uma parábola da linguagem do século I, do contexto de Israel. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você imagina o funcionário de um fazendeiro, que trabalhou o dia inteiro no campo. Além de ser funcionário desse fazendeiro, ter que plantar, ter que cuidar dos animais, ele era responsável também em ser o mordomo desse fazendeiro. Chegar em casa, preparar a comida, para que esse fazendeiro, esse rico fazendeiro, jantasse. Você consegue imaginar esse funcionário, depois de um dia de trabalho, chegar em casa e o fazendeiro falar para ele assim: ó, meu querido, vai tomar um banho, eu já passei sua roupa, vou preparar um jantar para você e vou te servir. Você consegue imaginar um empregador falando isso para o seu funcionário? Você está cansado? Eu tenho tanta sensibilidade com o seu cansaço, eu sei que você está sofrendo, eu vou preparar um filé mignon, aquele arrozinho gostosinho, vou cortar uns legumes, vai tomar um banho, eu já até lavei e passei sua roupa, vou cuidar de você. Jesus está dizendo, é claro que a gente não vai imaginar um negócio desse. O que vai acontecer? O senhor daquele funcionário vai dizer para ele: você não vai tomar banho agora, você vai preparar o meu jantar, e você não vai comer enquanto eu estiver jantando, você vai se alimentar somente depois do meu jantar. Depois que eu jantar, você come, toma banho, vai descansar. Essa é a sua função como meu funcionário. E aí Jesus termina dizendo:
Quando esse homem tiver feito tudo isso ao seu patrão, feito a comida, servido o seu patrão, a barriguinha roncando, vendo o seu patrão comer, sentindo o cheiro daquele bife acebolado. Ô, hein? Ei, pastor, judia de nós, hein? 8h20 da noite. Quando aquele funcionário estiver fazendo tudo isso, o que Jesus está dizendo é, ele não pode bater no peito e se gabar, eu sou o cara. O que Jesus diz é, você não fez nada mais que a sua obrigação. Olha só essa expressão no versículo 10. Assim também vós, e o contexto é de perdão, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Perdoar é a obrigação de todos os discípulos de Jesus. Então eu quero caminhar para a conclusão com alguns princípios práticos. O primeiro deles é rejeite ideias de desforra. Em Romanos 12, Paulo diz, faça o bem ao maior número de homens possíveis, ao maior número de pessoas possíveis. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Em segundo lugar, tome a iniciativa para resolver o problema. Mas foi a pessoa que me ofendeu, ok. Se ela não está tomando a iniciativa, tome a iniciativa. E evite desculpas e racionalizações. Como assim, pastor? Eu quero dar alguns exemplos de desculpas. Ninguém é perfeito, errar é humano. Então eu errei com aquela pessoa mesmo. É justamente porque somos imperfeitos que precisamos pedir perdão e resolver nossos relacionamentos. A ofensa foi tão pequena, foi tão pequenininho que já esqueci. Gente, o tempo só cura queijo. Tempo não cura relacionamentos adoecidos. Os grandes problemas são formados de pequenos problemas não resolvidos. Em terceiro lugar, olha outra justificativa nossa. Aconteceu há tanto tempo, já tem tantos anos isso, já esqueci. Não esqueceu. O tempo não cura memórias amargas. Jacó foi obrigado a fugir de casa, porque aprontou contra seu irmão Esaú. 20 anos depois, ele trazia aquela situação e amargura em seu coração. Ele precisava resolver aquilo com seu irmão. A sua consciência ainda estava pesada. Olha outra justificativa. A outra pessoa estava mais errada do que eu. O perdão, gente, concentra-se no nosso erro, não no erro do outro. Resolva a sua demanda, não a demanda do outro. Eu estava errado, mas você também errou comigo. O mais provável é que essa justificativa, ao invés de curar a relação, deixará ela ainda mais ferida. Eu vim aqui acertar contigo, mas eu quero dizer que não fui só eu que errei não, viu? Você também está errado. Olha a arrogância dessa atitude. A pessoa não vai me entender, eu tenho medo de ir até lá, eu não sei qual será a reação dela, eu fiz tanto mal a ela, ela não vai me entender. Vai. Se você for com a atitude correta, com as palavras corretas e com o seu coração quebrantado, a pessoa vai te entender. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. A pessoa envolvida já mudou, então telefone, escreva, visite, ligue, faça alguma coisa. Dá para resolver. Vou deixar para depois. A procrastinação, que é deixar tudo para a última hora, adoece ainda mais a relação. O tempo não vai resolver. E por fim, nunca mais farei isto, basta a minha disposição. Na minha mente eu já estou arrependido, eu não preciso procurar a pessoa. Isso é apenas parte do arrependimento. Nossa demonstração de arrependimento precisa ser completa. E aqui eu trago 4 formas erradas de pedir perdão. Desculpe-me por qualquer coisa que te fiz. Olha só, você me desculpa? Por qualquer coisa que eu fiz com você, você sabe o que você fez. Esta expressão significa, eu não estou vendo nenhum problema, mas como você é alguém cismada e rancorosa, eu resolvi pedir perdão pelo que não fiz. Desculpa qualquer coisa? Desculpa qualquer coisa? Em outras palavras, eu não enxergo nada de errado no que eu fiz. Desculpe-me, foi sem querer. Se foi sem querer, gente, não precisa pedir perdão, a menos que a outra pessoa tenha ficado magoada. Aí você pode dizer, olha, sinceramente eu não fiz isso por mal. Se você se ofendeu, me perdoe, mas as minhas intenções
não queriam levar a isso. Terceira forma errada. Se eu estava errado, você também estava. Olha só que atitude. Se eu errei, ó, você também, viu? Isso é muito comum nos casamentos. A ideia básica de pedir perdão é um ato de contrição e arrependimento. Essa atitude reacende as paixões. Eu estava errado, mas você também. Você está cutucando o outro e dizendo, vamos continuar brigando. E por fim, se eu estava errado, desculpe-me. Olha o se. Se eu estava errado, desculpe-me. Essa atitude não tem convicção de pecado. Ela representa, eu sei que não estou errado, a dúvida é sua, não minha. Eu sei que não estou errado. Representa que não há humildade. Então, algumas dicas finais, apenas 3 dicas finais. Não envolva outras pessoas. Não transforme em fofoca aquilo que poderia ser um exercício de privacidade e perdão. Vá só você e a pessoa. Não difame o nome da pessoa para outras pessoas. Segundo lugar, seja breve e claro. Não se justifique. Se você errou, não se justifique. Vá direto ao assunto. Eu errei contra você. Assim, 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 assim. Me perdoe. Você errou comigo. Assim, 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 assim. Você me feriu. Me perdoe. Acabou. Volta a abraçar e recomeça a caminhada. E por fim, não exija justiça, mas exerça a misericórdia. Perdão é um ato de graça. Sofra o dano, porque Estevão orou, Senhor, não lhes impute este pecado. O perdão cura relacionamentos feridos, restaura nosso coração, conecta-nos mais fortemente a Deus, aumenta a nossa intimidade com aquele que nos ama e deseja que tenhamos vida e vida em abundância. Inclusive, os nossos problemas uns com os outros estão debaixo da providência maravilhosa de Deus. Deus deseja mostrar o quanto nós nos amarguramos facilmente. Tem gente que diz assim, eu sou humilde. Quando você encontrar alguém que diz eu sou humilde, já fica com o pé atrás. Porque a humildade é uma virtude que quem tem, acha que não tem. O dia que achou que tem, deixou de ter. Então Deus permite os problemas no relacionamento para mostrar o quanto as pessoas se amarguram com facilidade, se ressentem, alimentam vingança e desejam o mal. E aí Deus nos leva ao constrangimento para a gente ser moldado à imagem de Jesus. É uma grande bênção. A oportunidade que Deus nos concede de exercitarmos esses valores, de perdoar, de confessar nossas faltas e viver em paz uns com os outros, para a glória de Deus. Amém.